Fala galera, beleza? Professor Paulo, aula de Geografia do Enem, aula da Cultive para você, certo? E qual que é o tema da nossa aula? O que nós vamos falar hoje? Meus amigos, eu trouxe resolvendo questões de geografia. Então agora nós vamos abordar algumas questões e vamos resolver juntos. É muito importante nós resolvermos essas questões porque cai em prova pergunta aí só resolvendo questões que a gente vai absorver o conteúdo. Então, eu dou uma dica, vá lá no computador, vá lá onde você puder, procure questões de geografia e vá resolvendo, que é assim que você vai absorver o conteúdo e vai pegar, dizer assim, um macete das provas. Beleza? Questão número 1. Observe a imagem a seguir. Então, temos aqui uma imagem. Vimos que é um vulcão, né? Então tem uma lava aqui já é uma lava mais resfriada. Então a questão vai trazer para a gente, provavelmente, alguma coisa voltado à geografia física, a processos ali que acontecem na natureza. Ou vai vir alguma coisa de rocha, ou vai vir alguma coisa do interior terrestre, da estrutura da Terra. Lembramos que essa lava vem lá, né, do interior da Terra e vem sendo extravasada aqui. Então, o que a questão vai me pedir? O tipo de rocha que se constitui a partir do processo acima visualizado é metamórfica. Metamórfica, pensa comigo, rocha metamórfica é formado por meio de um processo de metamorfismo, de mudança, onde ela sofre alternância de pressão e alternância de temperatura. Então, não. Foi uma rocha lava quando esfria, é um outro tipo. Então, não é rocha metamórfica. Sedimentar, já vou riscar que a rocha sedimentar é formada pela composição dos sedimentos. Rocha ígnea. Opa! Ígnea é formada por quê? Rochas vulcânicas que esfriam no decorrer que se esfriam de forma rápida ou devagar. Mas, professor, EAD, magmática plutônica, rocha ígnea e magmática são semelhantes, são nomes, são praticamente a mesma coisa. Então, vamos deixar aqui, rocha magnética. Magnética não existe, né? Rocha magnética. Então, vamos deletar aqui a E. Então, ficamos entre C e D. Qual é a diferença? A rocha plutônica, meus amigos, ela é formada no interior da Terra. Então, são as rochas intrusivas que vão se resfriando devagar com o passar do tempo, de maneira mais devagar. Então, também não é magmática plutônica e nos sobra a rocha ígnea. A alternativa C é a nossa alternativa correta para esta resposta. Vamos para a questão 2. Ainda continuamos em rochas. Lendo ali com você sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta. Letra A. As rochas sedimentares formam-se pelo resfriamento e pela solidificação de minerais da crosta terrestre, isto é, o magma. Isso tá certo, pessoal? É a rocha sedimentar que é formada com o resfriamento do magma. O que nós vimos na questão anterior? Não. Que ali ocorre, né, o resfriamento do magma, mas é formada uma rocha ígnea ou magmática. Então, letra A está errado, não é a letra A. Vamos para a nossa próxima opção. B. As rochas metamórficas formaram-se a partir, a partir das transformações sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares quando submetidas ao calor e à pressão do interior da Terra. Resposta exata. A rocha metamórfica, né, sofre o processo de mudança. Então, a partir quando ela sofre muita pressão e muito calor, uma rocha muda sua formação, muda sua estrutura. Então, a questão certa é a questão B, meus nobres colegas. Para desencargo de consciência, vamos ler as outras 3 questões, né, para a gente ir deletando. Eu sempre aconselho você
eliminando, lê tudo, vê o que está errado, vai eliminando e fica ali nas questões mais certas, vai lendo, vai tentando relembrar que você vai acertar. Letra C. As rochas magmáticas formaram-se a partir da compactação de sedimentos em outras rochas. Não. Compactação de sedimento, meus amigos, são as rochas sedimentares. Quando há aquele processo de cimentação, quando sofre intempéries do tempo, então é a rocha sedimentar. E aqui ele colocou como rocha magmática. Não é. Questão D. O arenito e o calcário são exemplos de rochas metamórficas. Não são não, meus amigos. Então também pode que deletar. Letra E. O gneiss e o mármore são exemplos de rochas sedimentares. Não, meus amigos. Aqui são rochas magmáticas, certo? Indo aqui para a questão 3. Temos aqui uma imagem, podemos observar aqui uma certa depressão, né? Um depósito, aqui dentro do interior terrestre, aqui algumas formações, alguns fósseis, ossos, né? Então a gente vê pedaços de rochas, fósseis, depósito de sedimento, igual essas imagens. Eu vou desenhar aqui, depósito, onde é caído os sedimentos, esses sedimentos aqui. Já vamos trazer a questão para quê? Rocha sedimentar. É ela que vai buscar, ela que vai trazer essa questão, essa definição. O que o enunciado vai pedir, né? Nos pede para a gente terminar aqui. O esquema mostra, olha ali, depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. Então aquelas imagenzinhas são fósseis. As rochas em que se encontram esses fósseis são alternativa A, magmáticas, pois a ação de vulcões causam as maiores extinções desses animais já conhecidas ao longo da história terrestre. Essa questão está certa, meus amigos? Pensem aqui comigo. Não, né, pessoal? É extinção, mas a formação da rocha não está ligada com a extinção. Então, não é rocha magmática. Lembre-se, sedimentar. Então, o que vai envolver rocha sedimentar está certo. Vamos ver a definição de sedimentar, se vai estar correto também ou não. Letra B, sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e letificados com o restante dos sedimentos. Lembra a letificação, que é o processo de sedimentação, de formação da rocha e a sedimentação? Então, pode ser a B. Vamos marcar aqui que provavelmente é nossa alternativa correta. Voltando aqui, vamos para a alternativa C. Magmática não é magmática, só para desencargo vamos ler, pois são as rochas mais facilmente erodidas, possibilitando a formação de tocas que foram posteriormente lacadas. Não, as mais facilmente erodidas são as sedimentares. Então, e também magmática não é facilmente. D, sedimentares também. Então, aqui lá pediu sedimentar. Vamos ver E sedimentar aqui, a questão D. Olha a pegadinha. Temos uma D, uma sedimentar B, temos uma na D. Sedimentares. Já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessa área representada. Relendo novamente. Sedimentares. Já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessa área representada. Não, né? Não quer. Você pode ter sido erodido duas áreas ao mesmo tempo, ou uma, ou três. Então, a questão D também não vai estar certa. Era sedimentar, mas a definição de sedimentares não está batendo com o enunciado da questão. Letra E, metamórficas, pois os animais representados precisavam estar perto de locais quentes. Também não é rocha metamórfica, certo? Então, quem colocou ali a questão D é a questão correta. Uma outra dica que eu dou, vai ali na Cultive, no nosso material no site, faz o download, tenta resolver as questões, resolve elas,
e depois volta aqui conferir comigo, né? É um convite para você. Vai lá em casa, faz a questão e depois assiste a aula aí, você vai resolvendo melhor. Beleza? Questão 4. Questão 4 vem da UEM 2006, vai trazendo assim: sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta. As rochas sedimentares formaram-se pelos resfriamentos e pela solidificação de minerais da crosta terrestre, isto é, o magma. Não, né? Isso não é rocha sedimentar, isso seria uma rocha ígnea ou magmática. Então a questão A não está correta. Letra B, alternativa B. Vamos lá, vem aqui comigo. As rochas metamórficas, então processo de metamorfismo, essa aula eu vou falar bastante no assunto para a gente fixar. Formaram-se a partir das transformações sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares, quando submetidas ao calor e à pressão do interior da Terra. Perfeito, tenho quase certeza que essa vai ser a nossa definição correta desta questão. Lendo novamente, as rochas metamórficas formaram-se a partir das transformações sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares quando são submetidas ao calor e à pressão do interior da Terra. Então, rocha metamórfica se forma a partir desses dois fatores, pressão e calor. Só para desencargo de consciência, vamos lá na C. As rochas magmáticas formaram-se a partir da compactação de sedimentos de outras rochas. Não, compactação de sedimentos de rochas são rochas sedimentares. Então, o que tem a ver com compactação? Cimentação sedimentar. Cimentação, rocha sedimentação, rocha sedimentar. Alternativa D, o arenito e calcário são exemplos de rochas metamórficas. Não, meus amigos, o arenito e o calcário são rochas sedimentares. Podem marcar aí. Rochas isso aqui, sedimentares. Aqui você já vai saber. Então, arenito e calcário, rochas sedimentares. Não são rochas metamórficas, que não sofreram aquele processo de calor, mas sim foram formados por meio da compactação de sedimentos com o passar do tempo. O gneiss e o mármore são exemplo de rochas sedimentares. Não, pessoal, o gneiss e o mármore são exemplos de rochas metamórficas. Beleza? Gneiss e mármore, rochas metamórficas. Pessoal, só tirar uma dúvida aqui, que eu acho que passei uma informação errada para vocês aqui, ó. Vamos ver. Uma hora ele falou aqui de gneiss. Um exemplo, magmática. Aqui, na alternativa 2, eu falei que o gneiss e o mármore, eu acho que eu falei, não lembro que ela já foi, são exemplos de rochas sedimentares e falei que não, que eram rochas magmáticas. Mas não, pessoal, marquem aí, se eu falei, deleto, o professor também erra. A questão correta é que o gneiss e o mármore são rochas metamórficas, sofreram um processo de metamorfismo e por isso viraram estas rochas. Beleza? Só para tirar a dúvida que eu acho que eu falei. Se eu falei, volta o vídeo aí e deleto. Alternativa 5, vem lá da Unicamp de 2012. Ele vai falar que o que? Solo é a camada superior da superfície terrestre, onde se fixam as plantas, que depende do seu suporte físico, água e nutrientes. Um perfil do solo, lembra a aula de solo? É representado na figura abaixo. Sobre o perfil representado, é correto afirmar. Lembra da nossa aula de solos, onde falamos bastante de perfis, bastante de tipos de perfil aí do solo?
ele pode cair na sua prova, pessoal. Aqui a gente fala tudo para você. Então temos aqui na nossa imagem, lembra lá os horizontes? Horizonte ou camada orgânica, né? Essa parte de cima, horizonte A, horizonte B, horizonte C, aquele período de rocha, transição, e a rocha não alterada. Então isso aqui foi o passar do tempo para a formação desse horizonte aqui, é todo um solo. Esse solo aqui é um solo novo ou um solo velho, se fosse a pergunta? É um solo mais antigo, né? Se fosse um solo novo, a rocha não alterada estaria mais aqui em cima. Então esse é um solo um pouquinho mais antigo. E o que o enunciado vai pedir? Vamos voltar ali, que já expliquei, já me perdi. É correto afirmar o quê? Sobre esse perfil do solo aqui. Sobre essas questões aqui, o que nós podemos afirmar? Alternativa A, o horizonte ou camada, corresponde ao cúmulo de material orgânico que é gradualmente decomposto e incorporado aos horizontes inferiores, acumulando-se nos horizontes B e C. Voltamos lá, ele falou que isso aqui, né, material orgânico vai se deteriorando, vai sendo acumulado no B e C. Não, esse horizonte orgânico vai ser acumulado no horizonte A. Talvez, às vezes, no B, mas geralmente é no A, não chega no C. Então, está errada a alternativa A. Alternativa B, meus amigos. O horizonte A apresenta muitos minerais não alterados da rocha que deu origem ao solo, sendo normalmente o horizonte mais fértil do perfil. Voltando, o A, ó, não tem mineral. Nós temos mais minerais aqui, é no B. O A bem pouco mineral. Então, também não é a resposta correta. Alternativa C. O horizonte C corresponde à transição entre o solo e a rocha, apresentando normalmente em seu interior fragmentos da rocha não alterado. Correto, meus amigos. O horizonte C, sim, ele vai trazer, ó, esses fragmentos aqui, essas imagens, né, essas pintinhas do C, são fragmentos, são pedaços, né, alguns pedaços da rocha não alterada aqui, que deu origem ao solo. Então, estava certo. Então, no horizonte C, temos fragmentos dessa rocha, né, da rocha que foi a determinante da formação do solo. Para desencargo de consciência, alternativa D, o horizonte B apresenta baixo desenvolvimento do solo, sendo um dos primeiros horizontes a se formar e o horizonte com a menor fertilidade em relação aos outros horizontes. O horizonte B apresenta baixo desenvolvimento do solo, sendo um dos primeiros horizontes a se formar e o horizonte com a menor fertilidade em relação aos outros horizontes. Errado, meus amigos. Os primeiros horizontes a se formar é a rocha, né, que deu característica ao solo. E o B, ele é fértil, ele tem bastante nutrientes ali para as plantas retirarem. Correto? Então, viu? Lembra de solo, horizonte. Primeiro aqui, matéria orgânica. Pois a B, um pouco de decomposição de matéria orgânica. Vida ali de micro-organismos. B, quantidade férteis, podendo ter até mesmo questão de umidade. Horizonte C, alguns fragmentos da rocha-mãe, da rocha não alterada. E a rocha não alterada foi quem deu a origem desse solo, a composição desse solo. Com o passar do tempo, antes podemos dizer que essa rocha aqui, a não alterada, estava aqui. Então ela foi decompondo, já está aqui. Então esse solo é um solo mais antigo. Só para nós relembrarmos ao tema, né? Eu falei que era uma aula de resolver a questão, mas a gente dando umas dicas aí e relembrando alguns assuntos importantes. 6. Da Federal do Pará, meus amigos. Um abraço para o Pará. O processo de industrialização e urbanização. Então já saímos lá de geografia física e chegamos aqui, eu vou até chegamos aqui em geografia humana, geografia econômica. Vamos falar de industrialização e de urbanização.
voltando à questão que o professor aqui se perdeu, o processo de industrialização e urbanização nas grandes aglomerações urbanas tem contribuído para o aumento de problemas e impactos ambientais. Então pense, crescimento industrial, crescimento urbano, consequência, impacto ambiental. Uma outrora onde tínhamos vegetação, onde tínhamos flora e fauna, hoje perdemos essa vegetação para o crescimento urbano, para o crescimento industrial. Então, consequentemente, teremos impacto nestas áreas. Certo? Retornando ali à leitura, a respeito desses impactos, é correto afirmar que, letra A grande extensão de asfaltos e cimentos em áreas urbanas, além de reter o calor, regulariza as temperaturas e minimiza a formação de ilhas de calor. Eu estou dando risada porque isso é totalmente errado. Quanto mais cimento e mais asfalto, mais calor é retido, mais quente fica e aumenta a questão da ilha de calor, que é uma região específica, né? Já falamos em outra aula, região específica de uma cidade onde traz mais calor, principalmente áreas que são cimentadas, que são as áreas mais cinzentas. Então, a A está errada. A A está errada. A A está errada. Vamos para a questão B. B de bola, B de bom, B de Brasil. B. A poluição de resíduos industriais e esgotos nos mananciais hídricos pouco influencia na qualidade e na quantidade de água para o consumo humano. Meus amigos, quero ouvir lá de casa você gritar: errada, professor. Não, essa aqui tá errada. Certo? A poluição dos mananciais hídricos, meus amigos, é a principal influência na qualidade da água. Então, se jogar muito lixo, muito esgoto na água, essa água vai ficar ruim. Então, influencia muito. Então, tá errado também. Vamos ali para a nossa próxima alternativa. Vamos para a questão C. A presença da poluição atmosférica gerada pelas indústrias e veículos motorizados é responsável por inúmeros problemas de saúde, como alergia, doenças respiratórias, entre outros. Vamos ler novamente essa questão que ela me chamou a atenção. A presença da poluição atmosférica gerada pelas indústrias e veículos motorizados é responsável por inúmeros problemas de saúde, com certeza. Lembra lá do CO2, da questão dos gases estufa, dos gases responsáveis pelo efeito estufa, da poluição atmosférica? Sim, é responsável. Muita gente tem aí rinite, bronquite, alergia, falta de ar por causa da poluição. Então, a questão C é a questão correta. Então, é C de certo, meus amigos. Vamos aqui só passar para as duas próximas, resolvê-las e ver se está ok, se tem alguma coisa que a gente pode debater ali com a C. Cedinha, né, meus amigos? Vamos lá, então. C. O aumento da liberação de gás carbônico por indústrias, então CO2, veículos e agropecuária são os fatores principais pela poluição. Agropecuária por meio dos agrotóxicos, principalmente venenos, veículos pelo CO2 e indústrias também. É responsável pelo desaparecimento do fenômeno natural conhecido como efeito estufa. Errada, meus amigos. Se fosse aqui, ó, é responsável pelo aparecimento do fenômeno natural conhecido como efeito estufa, sim, estaria correto. Então, o aumento da liberação de gás carbônico por indústrias, veículos e agropecuária é responsável pelo aparecimento do fenômeno natural conhecido como efeito estufa, e não pelo desaparecimento como está na questão. Então,
Questão D está errada. Olha a pegadinha, só trocou aparecimento por desaparecimento e você aí estivesse aí, não tivesse visto a aula, tinha caído. Mas como você viu a aula, você acertou. Beleza? Questão E. A preservação de geleiras e consequentes reduções do nível do mar tem contribuído para o aumento de furacões, inundações e secas em cidades litorâneas e industrializadas. Errada é a degradação, a destruição das geleiras, o derretimento das geleiras decorrente do efeito estufa é responsável pelo aumento do nível do mar e também pelo aumento de furacões, inundações e secas em cidades litorâneas e industrializadas. Então, também está errada. Beleza, meus amigos? Compreenderam essas 6 primeiras questões? Entenderam as questões de industrialização e poluição? CO2 emitido responsável pelo efeito estufa? Maravilha! Então, vou dar uma pausinha para tomar uma água. O professor já volta aqui com vocês. Beleza? Até a próxima. Fique aí que tem o vídeo 2.